You see, in all the countries have gone through, what is often man's greatest burden? Em todos esses países que eu tenho andado, qual é com frequência o maior ferimento do ser humano? Even when we give retreats to youth, Mesmo quando a gente dá retiros para a juventude, and I ask every one of them, tell me what has hurt you most. e eu pergunto para qualquer um deles, me diga o que te feriu mais. They will tell me simply, oh, my daddy did not love me. Eles vão com frequência dizer, meu pai não me ama. And often I've seen that the greatest hurt in Catholic families everywhere in the world E tenho visto também que o maior ferimento nas famílias católicas no mundo inteiro is having a father who's an alcoholic, é ter um pai que é alcoólatra, who's violent, que é violento, and who terrorizes the mother and the children, que aterroriza a mãe e as who's crianças, irresponsible, que é irresponsável, even to the point of deserting the family for another woman. até o ponto de deixar a família por outra mulher. They have seen that the greatest burden that people have in their hearts Então eu vejo que o maior sentimento, o maior problema que as pessoas têm nos seus corações is a burden of being rejected. é o ferimento de se sentir rejeitado. It may be even in very small things. Pode ser coisas muito pequenas. I was giving a program in Goa, India, Estava dando um retiro em Goa, na Índia. and I was staying in the house of a famous doctor, famous medical, Eu estava hospedado na casa de um médico famoso. and his wife was also a doctor. E sua esposa também é uma médica. And both are like leaders of the renewal in that area. Ambos são líderes carismáticos naquela região. And I was at table having supper with them, Eu estava na mesa tendo um jantar com eles and just to make conversation with the family, e conversando com a família. I asked the youngest child, E só para manter a conversa, eu perguntei para o filho mais jovem, he may be 5 or 6 years old. talvez tinha 5 ou 6 anos, I asked him, in what class are you? e eu perguntei, que série você está? So before the child could say, the father said. Mas antes dele falar, o pai falou. The father said, oh, he is in the 2nd standard. O padre falou, está na 2ª série. And the boy turned towards the father Então o garotinho se virou para o pai, and he told him, Daddy, I'm in the 1st standard. falou, pai, eu estou na 1ª série. Well, the father was a bit embarrassed, O pai ficou um pouco embaraçado, and he changed the conversation. mudou de conversa. But after 5 minutes, the boy said again, Mas depois de 5 minutos, o menininho disse de novo, he said, Daddy, I'm in the 1st standard. pai, eu estou na 1ª série. Again, later, sometime, another occasion, a young man came to see me. Numa outra ocasião, um jovem veio me ver. He was married with a small child. Ele estava casado com crianças pequenas, He was making the retreat with me. estava fazendo o retiro. And in that retreat again, I asked him his problems. E no retiro eu perguntei os seus problemas. And to my surprise, he just said simply, oh, my daddy did not love me. E para minha surpresa ele disse de cara, meu pai não me ama. I said, but what more could a daddy do for all of your children? Aí eu pensei, mas o que mais um pai pode fazer para as crianças? It was a big family, I think 12 children. Era uma família grande, 12 crianças. I said, all of your children have studied to university, are double Eu graduates. disse, todas as crianças estudaram até a universidade, 2 graduações. All of you, I think, have studied abroad. Umas até estudando no exterior. All of you have big houses, Todos vocês têm casas boas, cars and everything possible. carros e tudo o que precisam. Their father was a very important man in India, O seu pai era um homem muito importante na Índia. in politics, in the church, in society, Importante na política, na igreja, na sociedade. obviously very rich. Obviamente muito rico. So I told this man, tell me one reason why you say that your father did not love you. Então eu disse a esse homem, me diga pelo menos uma razão que leva você a dizer que o seu pai não te ama. And he told me, E ele me disse, oh, our father never knew in which classes we children were in school. bom, meu pai nunca soube exatamente em que série cada um de nós estava. His father was so busy giving the children everything else except attention. Esse pai estava tão ocupado
dando aos seus filhos tudo mais, menos atenção. That he did not even know in which classes they were studying in school. Que ele não sabia nem mesmo em que classe eles estavam estudando. When I give retreats, say, for married couples, Quando eu faço retiros, dou retiros para casais, and a woman comes and tells me e uma senhora vem e me diz that unfortunately she had a wrong relationship, que infelizmente ela teve um relacionamento errado, and I know she was a very good woman, e eu sei que ela é uma mulher muito boa, she will often tell me, ela com frequência me diz: Father, the reason perhaps why I went into a wrong relationship Padre, a razão pela qual eu acabei caindo num relacionamento errado with another person com uma outra pessoa is because I was wanting things from my husband which I never got. porque eu estava precisando de coisas do meu marido que eu nunca tive. I remember one of them telling me, E eu me lembro uma delas dizendo: Father, all that I wanted from my husband was understanding, Padre, tudo que eu precisava ter do meu marido é compreensão, attention, atenção and caring. e cuidado. And I did not get it from him, I got it from somebody else. E eu não consegui obter isso dele, acabei obtendo de outro. And I've seen that, especially in married life, this is what every woman really wants. E eu tenho visto que no relacionamento, marido e mulher, é o que a mulher precisa: Attention, atenção, understanding, entendimento, And compreensão and e caring. carinho. I was giving a retreat to widows, Eu estava dando um retiro para viúvas and we had group sharing in groups e havia círculos de partilha of 5 each. de 5 pessoas. And one particular group gave me this feedback. Então, de um desses grupos me veio essa informação. He says, when we 5 widows shared with one another, E disseram assim: bom, todas nós, viúvas, partilhando entre nós, we found that we all had the same problem. nós descobrimos que todas nós tínhamos o mesmo problema. That all the elder sons were alcoholics. Que cada um dos nossos filhos, todos os nossos filhos mais velhos, eram alcoólatras. And all these elder sons did not show any love or caring for their children. E cada um desses filhos mais velhos não demonstrava nenhum carinho ou cuidado com os seus filhos. And then we realized that our own husbands were all alcoholics. Então nós percebemos, nós 5, que os nossos maridos eram alcoólatras. And they did not share any love and even hurt our elder sons. E eles não partilharam nenhum carinho, nenhuma amizade com os seus filhos. You can see how the pattern goes on from generation to Você percebe generation. como o comportamento vai passando de geração para geração. Therefore, the first greatest hurt is the feeling of rejection. Portanto, o primeiro sentimento de machucado é o sentimento de rejeição. I'll come back to it throughout these 3 days. Nós vamos voltar a esse sentimento por todos esses dias. But now let me go to the second burden. Mas vamos ao segundo ferimento. The second burden is burdens of guilt. O segundo ferimento, o segundo fardo é o fardo da culpa. How does guilt come into my life? Como que a culpa vem até a minha vida? It comes when, on the one hand, I'm brought up in a very religious family. Vem quando de um lado eu sou criado numa família muito religiosa. Unfortunately, too religious. Infelizmente, religiosa demais. Wrongly religious. Religiosa de uma maneira errada. Where God has been put before me to be a God of fire and brimstone, waiting to send me to hell for no reason. Quando Deus foi colocado para mim como um Deus de fogo, de tempestade, não deixando nenhuma explicação, não dando chance para nenhuma explicação. And perhaps my mother made out to be sins, things which were not sins. E talvez a minha mãe me ensinou que algumas coisas são pecado quando não são de fato, Because they wanted to make me feel good. porque ela queria que eu me sentisse bem. How often mothers would tell their children, Com frequência as mães vão dizer aos seus filhos, at least in third world countries principalmente nos países do terceiro mundo, or very strongly Catholic countries, ou talvez em países muito católicos, muito fervorosos, often they will tell their daughters, it's a mortal sin if you kiss a boy. It's a mortal sin, un pecado mortal, é um pecado mortal if they kiss a boy. se você beijar alguém. And therefore they've been brought up in that
tremendous feeling of guilt. Então elas crescem num sentimento tremendo de culpa. And maybe against that background, E pode ser que na sua história, maybe this person may be led to do a wrong thing by a bad friend. então pode ser que essa pessoa pode ser levada a fazer uma coisa errada para um amigo. And only later on he realizes it is a big sin. E mais tarde só que ela vai perceber que aquilo foi um grande pecado. Too late. Tarde demais. Unfortunately, it's now become a compulsive habit in his life. Infelizmente, às vezes aquilo pode se tornar uma coisa compulsiva na sua vida. And his wrongly religious background is making him feel guilty. E esse histórico religioso errado vai fazer com que ela se sinta culpada. There's a right feeling of guilt, but there's also a wrong feeling of guilt. Existe um sentimento correto de culpa, mas existe também um sentimento errado de culpa. The wrong feeling of guilt, which we call scrupulosity. O sentimento errado de culpa pode trazer uma moralidade errada. And often that is like a cancer that affects especially people in the Catholic Church, and especially priests and nuns. Isso pode se transformar num câncer que vai afetar especialmente a família católica, até mesmo padres e freiras. And what does the Bible say? E o que diz a Bíblia? The Bible says that God does not want any one of us to be under the burden of guilt. E a Bíblia diz que não quer que nenhum de nós viva sob o fardo da culpa. In the book of Revelation, No livro de Apocalipse, we read that Satan is accusing us day and night before God. nós vemos que Satanás está nos acusando dia e noite diante de Deus. Therefore, we have another title of Satan. Então nós temos um outro título para Satanás. He is the accuser, Ele é o acusador, always accusing us of things which perhaps we have never done o also. tempo todo acusando a gente, às vezes de coisas que a gente nem fez. You know, one of the greatest hurts in our life is when, as a child, we were accused of doing something which we never did. Você sabe que uma das coisas piores quando somos crianças é sermos acusados de alguma coisa que a gente de fato não fez. I was giving a retreat in the big seminary, Eu estava dando retiro num grande seminário and one seminarian came to me. e um seminarista veio até mim, He was tall, well built, forte, alto, and he was telling me, e ele estava me dizendo, as a child, como criança, he loved his father very much, amava meu pai demais, but his father was very strict. mas seu pai era muito severo. And once his father punished him for something he never did. E uma vez o seu pai o puniu por algo que ele nunca tinha feito. His father punished him very much. O seu pai o puniu demais. And he was telling me, E ele estava me dizendo, from that day onwards, a partir daquele dia, every night he will be dreaming of what happened then. a cada noite ele sonhava com aquilo que tinha acontecido. And he would be crying out in his sleep, Daddy, don't beat me. Daddy, don't E beat ele me. chorava enquanto sonhava, pai, não me bata, pai, não me bata. See, one of the greatest burdens we have is to carry with us a feeling of guilt of being punished for something which we never did. Então, uma grande carga que a gente traz é essa carga de trazer alguma culpa, trazer uma culpa por algo que a gente realmente não foi culpado. But what does the Bible say on the other hand? Mas o que a Bíblia diz do outro lado? In the letter to the Romans, Na carta aos Romanos, we read, nós lemos, but in Christ there is no condemnation. mas em Cristo não há condenação. But in Christ there is no condemnation. Mas em Cristo não há condenação. The Bible clearly says God has not come to condemn us, but to save us. A Bíblia diz literalmente, Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Therefore, this wrong feeling of guilt does not come from God. It always comes from the devil. Então esse sentimento errado de culpa certamente não vem de Deus, vem do mal. The Lord wants us to be freed and healed from this cancer of scrupulosity, of the burden of guilt. Então o Senhor quer que nós sejamos curados profundamente desse sentimento de culpa que não é verdadeiro. Once I was called to pray over a priest. Uma vez eu estava rezando por um padre. He was an old retired priest. Ele era retired. Um padre que já estava afastado, estava aposentado. He was in the home for old priests. Ele estava num lugar onde ficam os padres aposentados, os padres velhos, What idosos. we call retired clergy home. Isso, aposentado. Yeah. And they asked me to come and pray over him.
Então ele me pediu que eu viesse rezar por ele. Now he was a famous priest, Mas era um padre famoso, a great preacher. um grande pregador. So I was wondering why I was called to pray over him. Eu fiquei imaginando, por que ele está me chamando para rezar por ele? So I was speaking to him, Então eu estava conversando com ele. and then I realized you had a terrible burden of guilt. Então eu percebi que ele tinha um fardo terrível de culpa. He was sure that when he would die, he would go to hell. Ele tinha certeza de que quando ele morresse, ele seria levado para o inferno. And you know, he was even my parish priest as a boy. Então ele tinha sido meu pároco quando eu era um garoto, He was a good priest. um bom padre. And here he was under the burden of guilt. E ali estava ele sob aquele fardo da culpa. So I began to tell him about Jesus, Então eu comecei a falar com ele sobre how Jesus, God loves us and forgives us. como Deus nos ama e nos perdoa. But he was not listening to what I was saying. Mas ele não ouvia o que eu estava dizendo. He was telling me, you're speaking in general. Ele falava, você está falando de uma forma genérica. Tell me, how can I get merits? Diga-me como eu posso obter misericórdia? No, merits. Ah, Merita. como eu posso ter mérito? Yeah. That was the old school of spirituality. Então foi toda uma escola de espiritualidade. To go to heaven, you must collect merits. Então foi uma escola de espiritualidade que ele tinha, quer dizer, para ir para o céu tinha que ter méritos. The more merits you collect, then you'll go to heaven. Quanto mais méritos você consegue, mais você tem possibilidade de ir para o céu. So that he was telling me. É o que ele estava me dizendo. He said, tell me, how can I get more merits to go to heaven? Então ele estava me dizendo, diga como é que eu posso conseguir mais méritos para poder ir para o céu. And he was convinced that he had not got enough merits to go to heaven. Ele estava convencido de que ele não tinha na sua vida conseguido os méritos He was necessários sure he would para go entrar to no céu. hell. Ele tinha certeza que ele ia para o inferno. I tried to help him, but I could not. Eu tentei ajudá-lo, mas eu não fui He capaz. died 3 days later. Morreu 3 dias depois. I'm sure he is with the Lord in heaven. Tenho certeza que ele está no céu com o Senhor. But I'll never forget that this famous priest, even at that moment, was so much under the burden of guilt. Mas eu nunca esqueci desse padre tão famoso, tão importante, mesmo assim, com esse fardo da culpa no final da sua vida. The third burden is a burden of feelings of inferiority. Terceiro fardo, é o fardo dos sentimentos de inferioridade. How do we get feelings of inferiority? Como que a gente obtém esses sentimentos de inferioridade? When a child is born, Quando uma criança nasce, it has only feelings of superiority. ela só tem sentimentos de superioridade. Everybody fusses over that baby. Everybody fusses. Todo mundo faz festa. Not festa. Não é? Fusses. Todo mundo quer pegar. E aí, Flávia? Nem a Flávia está sabendo, ninguém está sabendo. Anyway, everybody pays too much attention to that baby. Ok? Todo mundo dá muita atenção ao bebê. That baby is like the king of the whole O house. bebê se torna o rei da casa toda. But slowly, as the baby grows up, Mas aos poucos, quando o bebê vai crescendo, then the family members begin to get fed up of that baby. as pessoas começam a acostumar com aquele bebê. Yes, Não fed quer up- muito oh, que I ele see. chegue, né? Fed up is an English phrase. When they get a bit disgusted with the baby. Fica um pouco deixando de lado. Maybe the father will tell the baby, you're a naughty baby. Naughty, I mean mischievous baby. Maybe the father will one day tell the baby, you're not a good baby. Talvez o pai esteja querendo dizer, você não é um bom menino. Maybe the KG class teacher will tell the child, you're not as clever as your bigger brother. Talvez o professor da escola vai dizer, você não é tão inteligente quanto seu irmão mais velho. Slowly the child begins to have a poor image of himself. E devagarzinho aquela criança vai começar a ter uma imagem empobrecida de si mesmo. A poor verbal image. Uma imagem pobre de si mesmo. By words, verbal. Uma imagem falada pobre de si mesmo. Often we get a poor image of ourselves because of things which are said to us or of Com us. frequência a gente obtém uma imagem inferiorizada de nós mesmos por causa das coisas que a gente escuta. Then that develops into self-pity. Então vem o sentimento de autopiedade.
Yes. You begin to pity yourself. Você começa a ter pena de si mesmo. Then it goes into self-hatred. Então vem um sentimento de amargura, You hate yourself. Você acaba odiando a si mesmo. And finally it may end in self-destruction. Então termina com o sentimento de autodestruição. You kill yourself. Você quer se matar. Suicide. Suicídio. You see, suicide is the last step in a process that began with a poor image of oneself. O suicídio é o último passo, o último estágio de um longo processo que começa com esse sentimentozinho de autopiedade. And Lá no what does the começo. Bible say? E o que a Bíblia diz? That God does not want any one of us to have a poor image of himself. Que a Bíblia diz que o Senhor não quer que nenhum de nós tenha uma imagem pobre de nós mesmos. Right in the first chapter we read in Genesis 1:26 Desde o primeiro capítulo nós lemos no Gênesis 1:26 that God has created us in His image, que Deus nos criou em sua imagem. that we don't have to have a poor image of Então nós ourselves, não podemos ter uma imagem pobre de nós mesmos. because God sees in us a reflection of Himself. Porque Deus nos vê como um reflexo dele mesmo. Therefore, there's no place for anyone in this world to have a poor image of himself. Então não há lugar nesse mundo para ninguém que tenha uma imagem pobre de si mesmo. Again, Genesis chapter 1 says that God saw everything that He made was good. Também no Gênesis está escrito: Deus viu que tudo que ele fez era bom. And especially when He made man, He saw it was very good. E especialmente quando ele fez o homem, ele viu que era muito bom. And therefore, this feelings of inferiority can be destructive, can just Então esses sentimentos in de the whole life. inferioridade podem ser tremendamente destrutivos na sua vida toda. I was giving a retreat to some nuns, Eu estava dando um retiro a algumas freiras and the Mother General sent one sister for Yeah. counseling. e a Madre Geral mandou uma irmã. Madre General Gerard, not general. E a madre, que não era um general, a Madre Geral, mandou uma irmãzinha para receber aconselhamento. But sometimes Mother Generals are like generals. Às vezes as madres gerais são generais. If you don't believe me, you can ask those sisters there. Se você não acreditar, pode perguntar para as irmãzinhas que estão por aí. Maybe one of them is a Mother General. Talvez seja uma Madre Geral também, né? So, what was I saying? The Mother General sent one sister for counseling and prayers. Então a Madre Geral mandou uma irmãzinha para ser aconselhada e receber oração. She belonged to the same congregation of the sisters which was attending the retreat, Pertencia à mesma congregação das irmãs que estavam fazendo o retiro, but she was not making the retreat. mas ela não estava fazendo o retiro. She was only sent to me for prayers. Ela só foi mandada para receber oração. And after listening to her, E depois de ouvi-la, I sent word to the Mother General eu mandei uma palavra para a Madre Geral, that this nun has to make a good inner healing retreat as soon as possible. que essa irmãzinha tinha que fazer um bom retiro de cura interior o mais rápido possível. Otherwise, I'm afraid she will commit suicide. Ou eu tinha medo que ela cometeria o suicídio. And 2 months later, there was a retreat being given by a priest 2 meses depois havia um retiro para ser dado por padres, who works with me. um padre que trabalha comigo. And at the start of the retreat, E no começo do retiro, he told all the sisters ele falou para as irmãs that this retreat was meant for senior sisters. que esse retiro estava sendo pensado para as irmãs sênior, mais velhas. Now, this sister was a young junior sister, E essa aí era uma irmã jovem. and the Mother General, without thinking, sent her to make this retreat. E a Madre Superiora, sem pensar, mandou essa irmãzinha para fazer aquele retiro. And therefore the retreat preacher said, they're only for senior sisters. Então o padre do retiro, o padre que ia dar o retiro, disse: não, é só para as
madres mais and antigas. therefore this junior sister was not admitted for the retreat. Então ela não foi admitida no retiro. The next morning, Na manhã seguinte, they found the body of the sister eles encontraram o corpo daquela irmãzinha hanging from the tree pendurada na árvore, in front of the chapel of the retreat house. em frente da capela da casa de retiro. Now, what led her to this step? O que levou a esse passo? She belonged to one of the most Catholic families in that part of India. Pertencia a uma das mais famosas famílias católicas daquela parte da Índia. A very loving family. Uma família adorável. And she was like the pet of the family. Ela era como um mimo da família. And she joined the convent when she was still very young, 14 or 15 years old. E ela entrou para o convento ainda muito jovem, 14, 15 anos. Now, after her first profession, E depois da sua primeiros votos, all the junior sisters who made their first profession todas as noviças faziam os primeiros votos. could go to their homes to celebrate with their families. Depois de fazer os votos, iam para casa para celebrar com a família. So she went to a house, Então ela foi para sua casa but then to her sorrow she found that things were different. e ela encontrou as coisas um pouco diferentes. Now, 2-3 years had passed since she left home. Já haviam passado 2 ou 3 anos desde que ela tinha saído. In the meantime, there was a lot of dissension in the family. E ao mesmo tempo tinha havido Dissension, quarreling, muita destruição na sua família. dissension. Distensões. A lot of quarreling and rivalry. Disputas dentro da família. And when she went to her home, E quando ela chegou em casa, they did not even look at her. They were busy with their own problems. eles nem tomaram atenção a ela, eles estavam preocupados com outros problemas. She just felt put aside. Ela se sentiu colocada de lado, She felt lonely. se sentiu só. And she noticed how different her family was to what it was so many years ago. E ela percebeu como a sua família estava diferente dos anos atrás. So when she went back to the convent after a week, Então quando ela voltou ao convento, depois de uma semana, all her fellow junior sisters had so many beautiful things to share about their families. todas as suas colegas noviças tinham histórias maravilhosas para contar da celebração. She had nothing to say. E ela não tinha nada a dizer. And when she told me all this 2 months ago, E quando ela me disse tudo isso, 2 meses depois, I knew that unless she received a deep inner healing, eu percebi que ao menos que ela recebesse uma cura interior profunda, perhaps she would commit suicide. talvez ela fosse cometer o suicídio. And this is what really happened. E infelizmente acabou acontecendo. Therefore, the third burden we all have is a burden of feelings of inferiority. Portanto, o terceiro fardo, peso que a gente carrega, é esse peso dos sentimentos de inferioridade, Which may often lead to the last step of having suicidal que thoughts. com frequência podem nos levar ao último passo, a consequências fatais do suicídio. The fourth burden is a burden of fears. E o quarto fardo é o peso dos medos. We all have fears, Todos nós temos medos, but I'm not talking about small fears. mas eu não estou falando de pequenos medos. If you burst a cracker behind me, I will get a start. Se você estourar uma bombinha atrás de mim, eu vou dar um pulo. But those are not fears to be healed. Não, mas não é um medo para ser That curado. is a natural reaction. Na verdade é só uma reação. I'm talking about fears that cripple a person. Estou falando de medos que paralisam, apavoram a pessoa. As the Bible says, that fear seized even Jesus. O medo atingiu até Jesus, como diz na Bíblia. Those fears, Esse tipo de medo. the fears of darkness, Medo da escuridão. the fears of evil spirits, Medo de espíritos do mal. the fears of being alone, Medo de estar sozinho. the fears of death, Medo da morte. the fears of having cancer or AIDS, Medo de contrair câncer ou and AIDS. so on. E tantos outros. Now, it's not a question only of something psychological. Não é assim uma questão somente de que é algo psicológico. The Bible speaks so much about fear. A Bíblia fala bastante sobre os medos. And the Bible clearly says that God does not want any one of us to live in fear. E a Bíblia diz claramente que o Senhor não quer que nenhum de nós viva com medos. Whenever God appears to his people,
Cada vez que Jesus aparece para o seu povo, his very first words are, do not be afraid. suas primeiras palavras com frequência são: não tenham medo, Fear not. nada tema. The angel Gabriel said the same thing to Mary. O anjo Gabriel falou a mesma coisa para Maria. Jesus said the same thing to his apostles. Jesus fala a mesma coisa para os apóstolos. And why? E por quê? Because fear and faith cannot be together. Porque o medo e a fé não pode conviver. If you have real faith, there should be no fear in your life. Se você tem fé de verdade, você não pode ter medo. If you have fear, it's a sign you don't have perfect faith. Se você tem medo, é um sinal de que você não tem uma boa fé. As the Bible says, Como a Bíblia diz, perfect love, it means also perfect faith, removes fear. o amor perfeito, o que significa também a fé perfeita, remove o medo. Somebody has counted that in the Bible there are 365 times the verse from God, do not be afraid. Alguém contou na Bíblia que tem 365 vezes Jesus, Deus nos dizendo: não tenha medo. One for every day of the year. Uma para cada dia do ano. Now I think you are free from fear now. Eu penso, você está livre do medo agora? The one who put a hand up. Tá? Você que levantou a mão? Why did you put your hand up? Levantou a mão? To agree. Para concordar. I thought the Lord had freed you from fear just now. Então pedi ao Senhor que livre você de todo medo agora. But even when you hear these words, thing happens. Mas mesmo quando você escuta as coisas podem. Você escuta as palavras, as coisas acontecem. I was giving a retreat to nuns. I'm sorry to mention nuns, but I'm seeing that nun in front of me. Eu estava dando um retiro para irmãs. Desculpa estar mencionando toda hora as irmãs, mas estou vendo irmãs ali, né? But it's a story not only for nuns, for everybody. Mas é uma história que não é só para irmãs, é para todo mundo. Don't worry, I'll give a story also about priests just now. Então vou estar também dando história para os padres, não só para as irmãs. So I was giving a retreat to sisters. Então estava dando esse retiro para as irmãs. And in a certain community, numa comunidade, and every nun that came to me, e cada irmãzinha que vinha falar comigo, had only one problem. Tinha somente um problema. And what was the problem? E qual era o problema? They had a very great fear of their mother superior. Elas tinham muito. Todas elas tinham um medo muito grande da Madre Superior. It was not a small fear. Não era um medo pequeno. You could see on their faces they were like paralyzed by fear. Você poderia ver nas faces delas que elas estavam paralisadas pelo medo. So I said, I hope the Mother Superior comes herself for counseling. Eu pensei, bom, espero que a Madre Superiora venha também para ser aconselhada. And I will make her aware of this problem. E eu vou fazer com que ela saiba desse problema. This problem in the whole community. Um problema em toda a comunidade. And the last day she came for counseling. E no último dia ela veio para aconselhamento. And what was the problem? E qual era o problema dela? Her problem was this. O problema era o seguinte: she had a very great fear of all her sisters. Ela tinha muito medo de todas as suas irmãs. It's a fear community. I know some people say they cannot believe the stories that I'm saying. Alguém pode dizer, não estou acreditando muito nessas histórias. Because they're too incredible. Porque são tão incríveis. Just imagine this community, all the sisters afraid of the superior. Só imagine essa comunidade, todas as irmãs com medo da superiora. And the superior afraid of her sisters. E a superiora com medo de todas as irmãs. And who is happy? E quem é feliz? Satan is happy. Satanás é feliz. Because we are doing his work for him. Porque ele está fazendo o trabalho dele. Sometimes when a young man tells me he's afraid of his father, às vezes quando uma jovem me fala que está com medo do seu pai, I'm often tempted to tell him. I'm often tempted to tell him. Com frequência sou tentado a dizer a ela. To tell him this, you know, your father is more afraid of you. Posso dizer a ela, tenho vontade de dizer, o seu pai tem mais medo de você. Often we hide our fears by trying to be stern and brave. Frequentemente a gente esconde os nossos medos, tentando se mostrar corajoso. I was in a certain parish. Eu estava numa certa paróquia. And there was a priest in that parish. E havia um padre nessa paróquia. Who was the most fearless man I ever knew. Que era o homem que mais fazia tremer os outros que eu já vi.
fear, without any fear. Destemido, sem medo nenhum. He was tall and well built. Era alto, forte. His very face would inspire fear in other people. O seu rosto que inspirava medo nos outros. In the parish house, the sacristans and the choir masters don't remain too long. Na casa paroquial, o sacristão e auxiliar nunca demorava muito tempo, sempre trocava. Every 2 months they go on changing. Cada 2 meses tinha que trocar o sacristão e ajudante. Because they're all afraid of him. Porque todos tinham medo dele. Even the altar boys are afraid of him. Até mesmo os coroinhas tinham medo dele. If any altar boy would say, "Praise the Lord," se algum coroinha dissesse, "Louvado seja o Senhor," he would take the altar boy and beat him up. Ele ia pegar o coroinha e bater nele. Because he was anti-charismatic. Porque ele era anticarismático. If there was a fight on the road, there was a street fight on the road. Se havia uma briga na rua, he'll be the first one to go to separate that fight. Ele ia ser o primeiro a ir lá para separar a briga. And we tell them, "Father, be careful." E as pessoas diriam, "Calma, padre. They may hurt you." Mas você vai se machucar. But he's not afraid. Mas ele não tinha medo. One day he came to my room. Um dia ele veio para minha sala. At 12 o'clock at night. Meia-noite. He came to my room. Ele veio até a minha sala. He closed the door. Fechou a porta. And I was wondering now what he's going to do to me. Eu estava imaginando o que queria fazer comigo. Because I must say I was a bit afraid of him. Que eu também tinha medo dele. And then he sat down. Então ele sentou. And he told me. Ele me disse, "Rufus, you know that I cannot sleep well." Rufus, sabe, eu não tenho conseguido dormir bem. That I knew. E eu sabia. He would tell us at table, "Oh, today I could sleep only at 12 o'clock, or today I could sleep only at 1 o'clock." Às vezes ele dizia na mesa, essa noite só consegui dormir à meia-noite, essa noite só consegui dormir a 1h. But I never knew the reason till now. Mas eu não tinha sabido ainda a razão. This is what he told me. Veja só o que ele me disse. He said, "Rufus, every night." Ele disse, Rufus, toda noite. Before I go to bed. Antes de eu ir para a cama. I look under the bed to see if anyone is hiding there. Eu olho embaixo da cama para ver se não tem ninguém escondido lá. He said, "I open the drawers of my cupboard." Então eu abro as gavetas do meu guarda-roupa. To see if anybody is hiding se there. tem alguém escondido lá. He said, "Is there any space between the wall and the cupboard?" Se tem algum espaço entre a parede e o guarda-roupa. Space only 3 inches. 10 centímetros. He says, "I look there to see if anybody is there." Eu olho ali para ver se tem alguém escondido. He made a small peephole in his door. Ele fez um pequeno buraco na sua porta. So that if there's a knock on his door, para que quando alguém batesse na porta, he'll first look to see who is there. Ele primeiro pudesse olhar para ver quem era. Before opening the door. Antes de abrir a porta. If he's out of his room in the corridor, even for 5 minutes. Se ele ia sair do seu quarto, mesmo para o corredor, mesmo por 5 minutos. And then he returns back to his room. E ele voltava para o quarto. He would close the door. Ele fechava a porta. And search his whole room to see if anybody has come in the room. E fazia de novo toda essa busca para ver se alguém tinha entrado no quarto. And I thought he was the most fearless man I ever met. E eu pensava que ele era o homem mais destemido que eu já tinha conhecido. And here he was filled with all his fears. Então, aos poucos ele foi enchido de todos esses medos. Now the reason became clear. Então a razão se tornou clara. When I asked him a few questions. Quando eu fiz algumas perguntas a ele. His father, seu pai, and his brother, e seu irmão, had died suddenly and violently. Tinham morrido de forma violenta e repentina. And that was the cause of his fears. E essa era a causa do seu medo. And when I prayed for this, e quando eu rezei por isso, then all his fears disappeared. Todos os seus medos desapareceram. And that's why we are often burdened with this type of fears. E essa é a razão pela qual a gente está sempre carregado com esse tipo de medo. Which we often call nameless fears, fears that don't have a name. Que a gente com frequência diz que são medos sem nomes. A gente não dá nome para eles. And that's why the psalmist says.
Por isso o salmista diz: I cried out to the Lord, eu clamei ao Senhor and He answered me, e Ele me respondeu and delivered me from all my e me fears. libertou de todos os meus medos. So these are the 4 great emotional burdens we have. Portanto, esses são os 4 pesos emocionais que nós I'll temos. come back to these things again tomorrow. Eu vou voltar a isto amanhã, But before we finish the day, I want to give you the 3rd step. mas antes que a gente termine o dia, eu vou lhes dar o terceiro passo. What is the 3rd step? Qual é o terceiro passo? Make a note of it. Tome nota. Go even beyond the problems Vá além dos problemas and find out their root causes. e encontre as causas profundas. Go even beyond the sickness Vá além da doença and find out their origin. e encontre a origem. Now, this is, in many ways, the most important thing in the whole question of inner healing. Então essa é a questão mais importante em todo o processo de cura interior. To find out the root causes of your problem. Encontrar as causas profundas do seu problema. When you go to a doctor with symptoms, Quando eu vou para um médico com sintomas, as I told you, como eu lhes disse, he will not stop there, he will find out your sickness. ele não vai parar nos sintomas, ele vai encontrar a doença. And then how will you heal? He will heal your E sickness. como é que ele vai curar a sua doença? In modern medicine, by giving you antibiotics Na medicina moderna, dando o antibiótico, por exemplo, to deal with those invisible germs and viruses. para tratar com esses germes e vírus invisíveis, To destroy those invisible germs and para viruses. destruir estes germes e vírus invisíveis. In the same way, Da mesma forma, we need to bring to the Lord nós precisamos trazer ao Senhor not the symptoms, não só os sintomas, not even my emotional problems, nem mesmo os problemas emocionais, but those emotional viruses which are deep within me, mas os vírus emocionais que estão lá profundos em mim, which perhaps I have forgotten, que talvez eu tenha até esquecido, which are deep down within me, que estão tão profundos em mim, even becoming like a part of my personality. até se tornaram parte da minha personalidade. That is what I have to do. É isso que eu tenho que fazer. And often it may be something very small. Com frequência pode ser alguma coisa muito pequena, It may be a word. pode ser uma palavra, It may be an experience. pode ser uma experiência pela qual It may passei, be just a small incident pode ser apenas um pequeno fato that has started all this, that has caused all my problems. que começou todo o problema, que causou todo o problema. But I need to bring the root cause to the Mas Lord eu for healing. tenho que trazer esta causa profunda para o Senhor. This step is so important Esse passo é tão importante that I've never seen anyone being healed que eu nunca vi alguém ser curado where the root cause has not been brought to the Lord for his healing. enquanto as causas profundas não tinham sido trazidas para o Senhor. In every case where the root cause was brought to the E Lord em for his todos os healing, casos em que a causa profunda foi trazida para o Senhor, other things being there, outras coisas estando lá, the Lord healed the o person. Senhor curou a pessoa. So, to end, there are 2 questions to be asked about root causes. Portanto, para terminar, são 2 questões que precisam ser feitas sobre as causas profundas. Why must I know the root causes? Por que eu preciso saber as causas profundas? Why is it important for me to bring the root causes to the Lord for healing? Por que é importante para mim trazer essas causas profundas para serem curadas? And secondly, how to find the root cause? E segundo, como encontrar essas causas I profundas? will speak about tomorrow morning, Eu vou falar sobre isso amanhã cedo, but so that already now you prepare yourself, mas é bom que você já vai se preparando. I want to anticipate in 1 minute. I want to anticipate briefly Então vou terminar brevemente what I'm going to say tomorrow. o que eu vou dizer amanhã. To find out the root causes of your problem, you need to do 2 things. Para encontrar as causas profundas do seu problema, você precisa fazer 2 coisas. You need to pray to the Holy Spirit. Precisa rezar ao Espírito Santo. The Spirit will reveal to you the root causes of your O problem Espírito Santo vai revelar a você as causas profundas do seu problema in incredible ways. de maneiras incríveis. And secondly, E em segundo, I need to reflect on my own life.
Eu quero que você reflita na sua própria vida. I need to reflect on all the 4 main stages of my life. Eu quero que você reflita nos 4 estágios da sua vida. The first stage of my family tree. Primeiro no estágio da minha árvore de família. The second stage of the 9 months in the mother's womb. Segundo estágio nos 9 meses da minha gestação. The third stage of my infancy and childhood and boyhood. E o terceiro estágio da minha infância, da minha meninice e do meio da minha juventude. The fourth stage of my present state of life. E no quarto estágio da minha fase adulta presente. You see, if a tree is small, Você vê, se uma árvore é pequena, or even if it is big, it has only one root. mesmo que ela seja alta, só tem uma raiz. And the root is just 6 inches big. E a raiz é pequena. It is easy to uproot that tree. É fácil de tirar aquela árvore. But suppose a tree has 100 roots, Mas suponha que uma árvore tem 100 raízes. and each root is 1 mile long. E cada raiz tem mais de 1 quilômetro. Then you know how difficult it is uprooted. Você vai perceber o quanto é difícil tirar essa árvore. And that's why in many cases the people's roots of the problems are many. Por isso, em muitos casos, as raízes de um problema são muitos And deep down, e são profundas. it requires time and the help of the Holy Spirit to uproot that E tree. exige tempo e muita ajuda do Espírito Santo para trazer isso tudo para fora. But remember what Jesus Mas says. lembre-se o que Jesus disse: He says, "Come to me, venha a mim, all you that are burdened todos que estão com fardo and heavy laden, pesado sobre vós, and I will give you rest." e eu vou lhes dar o descanso. Rest in the Bible means fullness of healing. Descanso na Bíblia significa cura completa, Fullness of life. plenitude de vida. Jesus said, "I will give you healing." Jesus disse: eu vou lhes dar a cura, Nobody else. ninguém mais. Jesus has come to me, Jesus veio a mim, not to anybody a else. ninguém mais. But Jesus continues and E says, Jesus continua dizendo: "But take upon yourself my burden." mas tomem sobre vocês o meu fardo. And what is the burden of Jesus? Qual é o fardo de Jesus? As he says, it is easy and light. Como ele diz, é fácil e leve. The burden of praying to the Holy Spirit. O fardo de orar ao Espírito Santo. The burden of reflecting and writing all that comes to your mind. O fardo de refletir sobre todas as coisas na sua vida. The burden of praising God for all your problems and O hurts. fardo de louvar ao Senhor por todos os seus problemas e The machucados. burden of repenting for the wrong things you did. O fardo do arrependimento das coisas erradas que você fez. The burden of forgiving the people that have hurt you. O fardo de perdoar as pessoas que te feriram. The burden of renouncing the occult practices you or your family may have done. O ferimento da renúncia das práticas ocultas que você fez. And then Jesus concludes, Então Jesus conclui: then you'll find rest to your souls. e então você vai encontrar descanso para a sua alma. I will give you rest, Eu vou te dar o descanso, but you must find it, discover it, and experience it. mas você precisa encontrar, descobrir e experimentar. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor.